Oi, pessoal. Então, esse é aquele videozinho curto que eu prometi ensinando a fazer a distribuição eletrônica simplificada, que a gente vai utilizar um grupo da tabela periódica para mostrar uma maneira mais curta de fazer a distribuição de um elemento. Então, aqui vocês podem ver a tabela periódica, e nessa tabela periódica a gente tem todos os grupos da tabela, e aquele que a gente vai utilizar para fazer a distribuição simplificada é o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres. Então, para isso, eu já separei os 3 primeiros elementos para a gente observar um padrão que existe na distribuição desses elementos. Então, se a gente pegar a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling para o hélio, a gente vai ver que ele só tem 2 elétrons e, portanto, a distribuição dele vai ser 1s2. O neônio tem 10 elétrons, ele vai ter a distribuição 1s2, 2s2, 2p6. Então, veja que no caso do hélio, ele tem a primeira camada completa, o neônio tem a segunda camada completa, então até o 2p6, o argônio 1s2, 2s2, 2p6, ele tem 18 elétrons, então a gente continua a distribuição. 3s2, 3p6. Então, veja que também o neônio que está na segunda linha terminou em 2p6, o argônio que está na terceira linha terminou em 3p6. Será que o criptônio vai seguir essa mesma ideia? Vamos dar uma olhadinha. Então, o criptônio tem agora 36 elétrons. A distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p6, fechando os 36 elétrons. Então, observa, ele está na quarta linha e terminou a distribuição eletrônica dele em 4p6. Então, a gente já observa, com exceção do neônio, do hélio, que só tem a primeira camada, né, que vai terminar em 1s2, todos os demais vão terminar a distribuição eletrônica em p6. Seja o hélio, seja o argônio, seja o criptônio, o xenônio, o radônio e o ganesônio. O que muda? Em qual camada está esse subnível p6? No caso do hélio, que está na linha 2, 2p6. Do argônio, 3p6. Do criptônio, 4p6. Então, vocês já podem imaginar que o organessônio vai terminar em p6. Ele está na sétima linha, portanto, 7p6. Isso é importante porque todos esses elementos vão terminar aqui e com esse subnível completo, com 6 elétrons. Então, a gente pode utilizar essa distribuição para simplificar a distribuição de outros elementos. Então, vamos olhar agora a distribuição do sódio e do ferro. O sódio, lembrando, são 11 elétrons e o ferro, 26. Então, o sódio, ele vem depois do neônio, certo? O neônio tem número atômico 10 e o sódio vem logo na sequência. Então, a gente pode usar o neônio para simplificar essa distribuição. Se a gente pegar, a gente observa que a distribuição do sódio até o 2p6 é exatamente igual à distribuição eletrônica do neônio. Então, aqui a gente pode substituir toda essa parte pelo símbolo no neônio em colchetes, que vai me indicar o quê? Que é exatamente a mesma distribuição eletrônica do neônio, e complementar com aquilo que está além da distribuição do neônio. Então, 3s1. A mesma coisa a gente pode fazer com o ferro. Novamente, a gente vai pegar o gás nobre que tem a distribuição eletrônica mais próxima dele. Neste caso, vai ser o quê? O argônio, né? Que vem com o número atômico imediatamente antes aí do ferro. Então, 26, a gente usa o argônio, que tem 18 elétrons. Então, vamos pegar aqui. A distribuição do ferro, se a gente olhar, até aqui no 3p6 é exatamente a distribuição que a gente tem para o argônio.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, isso a gente pode usar substituindo pelo colchetes com o argônio. E a gente só acrescenta a distribuição faltante. Então, 4s2, 3d6. Então, veja como ficou mais curta essa representação. Essa é a maneira que a gente utiliza para simplificar a distribuição eletrônica com gás nobre. Bom, mas não é muito útil se a gente tiver que fazer a distribuição completa e pensar, meu Deus, né? Até onde vai a distribuição do gás nobre para eu poder fazer essa simplificação? Não tem essa necessidade. Então, a gente mantém aquela ideia que a gente já tinha visto, que a terminação é sempre em P6, com exceção do hélio, e na camada que a gente tem o elemento na linha, né? Então, 5p6 para o xenônio, 6p6 para o radônio e 7p6 para o organessônio. Então, vamos pensar aqui no bromo. Qual é o gás nobre que está anterior ao bromo? Bom, a gente pega o mais próximo, é o criptônio, só que aí já tem elétrons a mais, a gente não vai utilizar ele. Então, quem a gente utiliza é o argônio, da mesma maneira que a gente tinha utilizado para o ferro. É ele que a gente utiliza para simplificação. Então, já vamos colocar aqui o símbolo do argônio para representar a distribuição inicial do bromo. Dentro daqui, a gente já colocou 18 elétrons, certo? Mas o bromo tem 35. Então, o que falta distribuir? 35 menos os 18 que já foram distribuídos. Isso me resulta em 17 elétrons para distribuir. Mas agora vem mais um detalhe. Então, onde é que eu continuo essa distribuição eletrônica? Será que eu começo lá no 1s? Bom, a gente sabe que a resposta é não, porque a própria distribuição do argônio já tem esse subnível preenchido. Então, lembrando, o argônio termina a distribuição em 3p6. Então, esse subnível aqui já está completo. Então, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, eu vou para o próximo subnível, que é quem? O 4s2. Então, a minha distribuição segue dali. Eu tenho que distribuir os 17 elétrons a partir do subnível 4s. 2 elétrons. Terminei essa primeira diagonal. Vou para a segunda. Então, vou para a sequência do 3D. Cabem 10 elétrons. Então, já foram 12, faltam apenas 5. E aí, eu sigo para o próximo subnível. 4P, 5. E aí, eu fechei a distribuição simplificada. Então, veja que do 1s até o 3p, eu não precisei representar de maneira explícita. Agora, o tungstênio. A partir do momento que a gente vai indo para os elementos mais pesados da tabela periódica, vai sendo mais útil essa simplificação. O tungstênio tem número atômico 74, portanto, o gás nobre que eu vou utilizar é o mais próximo dele, mas com valor de número atômico inferior. Neste caso, o xenônio. Então, vou colocar aqui o xenônio. Dentro do xenônio, eu já distribuí 54 elétrons. Então, o que falta distribuir? A diferença, né? Ele tem 74, 54 já foram distribuídos, portanto, faltam exatamente 20 elétrons para distribuir. E da mesma maneira, eu sei que o xenônio, ele termina a distribuição dele em 5p6. Então, é do próximo subnível que eu vou continuar essa distribuição. Então, se atentem, o 5p6 já está completo. Eu vou seguir dali em diante para fazer a distribuição eletrônica. Então, a partir de onde? Do 6s para distribuir esses 20 elétrons. Então, 6s, 2. Terminei essa diagonal, vou para a próxima, ou seja, lá para o 4f. O subnível F cabe em 14 elétrons. Então, agora eu já distribuí 16 e faltam apenas 4. E aí, a gente vai colocar esses 4 elétrons no subnível seguinte,
segundo diagrama, que é o 5D. No D cabem 10, mas só faltam 4, então essa é a distribuição simplificada. Então, veja que eu poupei de expressar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P. Então, olha como ficou mais curta a distribuição e mais limpa do tungstênio. E, por fim, vamos fazer a distribuição do disprósio, que também utiliza o xenônio como elemento para simplificação. Então, de novo, eu coloco aqui o xenônio, que continuam tendo os 54 elétrons. Veja que agora eu só preciso distribuir 12 elétrons, certo? Então, eu vou continuar, a sequência segue a mesma lá do tungstênio. Então, 6S2 e faltam apenas 10. Esses 10 vão ficar no 4F. E fechei a distribuição simplificada do disprósio. Então, fica aí uma maneira que vocês podem treinar para fazer a distribuição eletrônica simplificada. Qualquer dúvida, entrem em contato.